Aumento de casos no Brasil e no mundo e a corrida de cientistas para criar uma vacina contra a Covid-19. Demissão do ministro Mandetta. Pedido de demissão do ministro Sérgio Moro. O estado de saúde e o sumiço de Kim Jong-un. Esses são os principais destaques do mês de abril de 2020. Eu sou o professor Rafael Kaique, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, já se inscreve aqui para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. Nós fechamos o mês de abril com mais de 3 milhões de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus em todo o planeta e mais de 220 mil mortes. Os Estados Unidos continua sendo o epicentro da doença, com mais de 1 milhão de pessoas contaminadas e o registro de mais de 60 mil mortos. Logo em seguida, nós temos a Espanha, com mais de 229 mil casos do novo coronavírus, e o número de mortos naquele país já ultrapassa os 24 mil. E a Itália continuou sendo um dos países mais atingidos pela pandemia na Europa, com mais de 200 mil casos no mês de abril e 27 mil mortes. E a realização de testes em uma amostra significativa da população é uma das explicações para o aumento expressivo no número de casos do novo coronavírus em todo o planeta. Além disso, cientistas de várias regiões estão na corrida para a criação de uma vacina ou um tratamento contra a doença. Um desses métodos é a utilização do plasma de pacientes que foram curados. O Equador é um dos países mais atingidos pelo coronavírus na América Latina, com mais de 800 mortos e um verdadeiro colapso no sistema de saúde pública. O presidente do país, Lenín Moreno, precisou fazer uma força-tarefa para enterrar as vítimas do coronavírus, já que muitos estavam expostos na rua ou sendo queimados. E a Coreia do Sul alertou em abril para a reinfecção do vírus. Pelo menos 111 pacientes que haviam sido curados da doença testaram positivo. E no final do mês, ela voltou atrás, afirmando haver um erro na realização desses testes. E no Brasil foram registrados mais de 70 mil casos da doença, com aproximadamente 5 mil pessoas mortas. O estado de São Paulo continua sendo o mais atingido pelo coronavírus, são mais de 2 mil pessoas mortas. E no mês de abril nós tivemos um destaque para a situação do sistema de saúde em Manaus. A ocupação dos leitos chegou em sua integralidade e, inclusive, uma situação de emergência se instalou na capital do estado do Amazonas devido à gravidade dessa situação. Uma polêmica que marcou o mês de abril foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro em frente ao quartel do Exército em Brasília para uma multidão que apoiava o AI-5, o ato institucional, e também a volta do regime militar e o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Em meio à pandemia de coronavírus no Brasil e à crise política provocada pelas ações do governo, a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Haviam vários embates entre o ex-ministro da Saúde e o presidente Jair Bolsonaro por conta das medidas de isolamento e também distanciamento social. O presidente Bolsonaro, então, nomeou um novo ministro, Nelson Tachi. E mais uma baixa no governo Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pediu demissão após a troca do comando do diretor-geral da Polícia Federal, que foi publicado no Diário Oficial da União, sem o aviso do ex-ministro. Sérgio Moro alegou também interferência do presidente nas operações da instituição. E com a acentuação da crise da economia provocada pelo coronavírus no Brasil, o IBGE divulgou o aumento da taxa de desemprego. Já são mais de 12,9 milhões de pessoas sem trabalho e ainda metade da população que perdeu a sua renda por conta da pandemia. O mês de abril também foi marcado pelo aumento no desmatamento da Amazônia.
mais de 10 mil quilômetros quadrados de área foram devastados, um índice que é superior ao de 2019 e maior nos últimos 10 anos. A Justiça Federal cobrou explicações do governo. E muitas especulações sobre a possível morte do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que não apareceu nas comemorações do aniversário de 108 anos do seu avô, fundador do país, e ainda passou por uma cirurgia do coração. A China, inclusive, enviou médicos para esse procedimento. No final do mês, uma agência de notícias coreana divulgou foto do ditador na inauguração de uma fábrica de fertilizantes.